Existe um motivo pelo qual muitos homens hoje sentem que perderam a motivação. E o estranho é que quase ninguém percebe quando isso começa. Não acontece de uma vez, não acontece de forma dramática. Acontece devagar, silenciosamente. E quando você percebe, já passou muito tempo. Mas antes de explicar isso, imagina uma cena muito comum. Um cara está deitado na cama, luz apagada, celular iluminando o rosto. São 2 da manhã. Ele disse para si mesmo que iria dormir cedo, mas antes disso decidiu pegar o celular. Só 5 minutos. Ele abre uma rede social, rola alguns vídeos, depois outro, depois outro. E quando percebe, já passou quase 1 hora. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe nesse momento. O cérebro dele acabou de receber mais estímulo do que recebeu o dia inteiro. E isso muda muita coisa. Porque no dia seguinte acontece algo curioso. Ele acorda cansado, sem energia, sem vontade de fazer nada. Ele olha para as coisas que deveria fazer. Trabalhar, estudar, treinar, construir algo. Mas a motivação simplesmente não aparece. E então surge um pensamento muito comum. Eu estou ficando preguiçoso. Mas o problema não é preguiça. O problema é excesso de estímulo. Você acha que está cansado, mas na verdade está saturado. E quase ninguém percebe isso acontecendo. Existe um tipo de estímulo que mexe diretamente com a motivação masculina. E ele está disponível o tempo inteiro, no celular, no computador, em qualquer lugar. Mas tem outro detalhe que torna isso ainda mais estranho. Porque o efeito não aparece imediatamente. Ele aparece aos poucos, como uma espécie de névoa mental. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Pense em outra cena. Um cara está sentado na frente do computador. Ele abriu um projeto novo. Talvez um curso, talvez uma ideia de negócio. Talvez algo que ele prometeu para si mesmo que iria começar. Ele olha para a tela, respira fundo e pensa: hoje eu começo. Mas 5 minutos depois ele pega o celular, só para ver uma coisa rápida. Quando percebe, já está rolando vídeos. Depois, abre outra aba. Depois, outra. Depois, pornografia. E o projeto continua ali, parado, esperando. E nesse momento acontece algo invisível dentro do cérebro. A ambição diminui um pouco. O foco diminui um pouco. A vontade diminui um pouco. Nada dramático, mas suficiente para criar um padrão. E quando isso se repete durante meses ou anos, algo muda dentro da pessoa. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Essa mudança não parece uma mudança. Ela parece cansaço, parece falta de disciplina, parece preguiça. Mas o problema não é esse. O problema é que o cérebro começou a comparar 2 coisas: esforço real e prazer instantâneo. E essa comparação é completamente injusta. Porque pornografia é basicamente o estímulo mais intenso que o cérebro humano pode receber. Mais novidade, mais intensidade, mais dopamina, muito mais dopamina. E aqui aparece uma frase importante. Dopamina não é prazer. Dopamina é motivação. Essa frase explica muita coisa. Porque quando o cérebro recebe dopamina artificial o tempo inteiro, ele começa a recalibrar. Ele começa a exigir níveis cada vez maiores de estímulo. E coisas normais da vida começam a parecer chatas. Estudar parece chato. Trabalhar parece chato. Treinar parece chato. Construir algo parece cansativo. Mas tem um detalhe ainda mais estranho nisso tudo. Isso não destrói apenas o foco, destrói a ambição. E quando você percebe isso, muita coisa começa a fazer sentido. Agora imagina outra cena. Um cara está tentando estudar. Ele abre o notebook, começa a ler um PDF. Depois de 3 minutos, ele pega o celular. Nem percebe que fez isso. O dedo já abriu o navegador. Já está procurando estímulo, algo rápido, algo intenso, algo fácil. E o cérebro dele já aprendeu um padrão. Sempre que aparece esforço, ele procura fuga. Sempre. Esforço vira desconforto. Desconforto vira distração. Distração vira estímulo. E estímulo vira hábito. Mas existe um efeito ainda mais profundo. E quase ninguém percebe isso acontecendo. Pornografia não apenas reduz motivação, ela simula conquista. E isso muda tudo. Porque o cérebro masculino foi feito para buscar recompensa, progresso, vitória, conquista. Mas pornografia cria a sensação de recompensa sem esforço. E quando o cérebro recebe recompensa sem esforço, ele começa a desligar um instinto de conquista. Essa é a parte que quase ninguém percebe. Pornografia não está apenas roubando tempo, ela está roubando o impulso de vencer. E quando você entende isso, muita coisa começa a se encaixar. Agora imagina outra cena. Domingo à tarde, um cara sentado no sofá. A casa está silenciosa. Ele pega o celular, abre pornografia. 10 minutos depois, acabou.
E o que vem depois é estranho. Silêncio. Um vazio leve. Uma sensação meio cinza, sem energia, sem vontade de fazer nada. E então, ele abre redes sociais, só para preencher o vazio. Mas o vazio continua. E quase ninguém percebe isso acontecendo, porque parece normal, todo mundo faz. Todo mundo consome. Todo mundo está sempre estimulado. Mas existe uma consequência silenciosa. O cérebro começa a esquecer como buscar recompensa real. E aqui entra outra frase importante. Motivação nasce do esforço, não do estímulo. Esforço cria progresso. Progresso cria orgulho. Orgulho cria identidade. Identidade cria ambição. Mas quando o cérebro recebe recompensa sem esforço, esse ciclo quebra. E o resultado aparece devagar. Menos foco, menos energia, menos ambição. Mas aqui vem uma história que explica isso muito bem. Um cara chamado Renato trabalhava em casa, freelancer. No começo, ele era extremamente produtivo, mas aos poucos criou um hábito. Depois de algum tempo trabalhando, ele abria pornografia. Só alguns minutos. Depois, voltava ao trabalho. Mas o dia inteiro era assim. Trabalho, estímulo. Trabalho, estímulo. E com o tempo, algo começou a mudar. Renato começou a sentir menos energia, menos vontade de trabalhar, menos vontade de sair, menos vontade de conhecer pessoas. Nada parecia interessante. E então ele falou algo curioso. Eu acho que estou deprimido. Mas o problema não era exatamente esse. Na verdade, a situação era mais simples. O cérebro dele estava saturado. Saturado de dopamina artificial. E quando isso acontece, tudo o resto parece sem graça. Mas agora vem a parte mais interessante de tudo. O verdadeiro problema não é apenas pornografia. O verdadeiro problema é o que ela substitui. Ela substitui esforço. Ela substitui risco. Ela substitui interação humana. Ela substitui conquista real. E sem essas coisas, o cérebro masculino começa a desligar. Mas tem uma história curiosa sobre isso. Um cara chamado Daniel decidiu fazer um experimento. Ele parou completamente de consumir pornografia. 60 dias. Zero consumo. No começo foi estranho. O cérebro dele parecia inquieto, como se estivesse procurando estímulo, como se algo estivesse faltando. Mas depois de algumas semanas algo mudou. Ele começou a sentir energia de novo, vontade de treinar, vontade de trabalhar, vontade de sair, vontade de conhecer pessoas. Mas tem um detalhe interessante que ele percebeu. Antes, ele sempre precisava de algo muito estimulante para sentir prazer. Vídeos, conteúdo rápido, pornografia. Mas quando ele ficou um tempo sem isso, coisas simples voltaram a ser interessantes. Uma caminhada começou a ser agradável. Treinar começou a dar satisfação. Trabalhar em algo por horas começou a parecer natural. E ele disse algo interessante. Eu achei que seria impossível. Mas depois percebeu que é bem tranquilo na real. Porque quando o cérebro volta ao estado normal, pequenas coisas voltam a gerar motivação. Trabalhar volta a ser interessante. Treinar volta a dar prazer. Conversar volta a ser divertido. E o mais curioso, a ambição volta. Devagar, mas volta. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo. Ambição não desaparece. Ela fica enterrada. Debaixo de estímulo excessivo, debaixo de recompensa fácil, debaixo de dopamina artificial. Mas quando esse ruído diminui, o cérebro começa a lembrar quem ele era. E isso explica muita coisa. Explica porque às vezes você sente que poderia fazer mais. Explica porque existe aquela sensação de potencial não usado. Explica porque às vezes você sente que está vivendo abaixo da própria capacidade. Mas tem outra cena que talvez pareça familiar. Um cara está tentando trabalhar. Ele abre o computador, começa uma tarefa. Mas depois de alguns minutos ele sente uma inquietação estranha. Uma vontade de pegar o celular. Ele pega. Abre um aplicativo, depois outro, depois outro. E quando percebe, já se passaram 40 minutos e a tarefa continua parada. Isso acontece com milhões de pessoas todos os dias. Mas quase ninguém percebe o padrão. O cérebro está condicionado a buscar estímulo imediato e esforço real parece lento demais. Mas quando esse ciclo é quebrado, algo curioso acontece. O cérebro reaprende a focar, reaprende a buscar progresso, reaprende a sentir satisfação em coisas que levam tempo.
E talvez seja por isso que tanta gente relata a mesma sensação quando reduz esses estímulos: clareza mental, energia, foco, mas principalmente vontade de construir algo de verdade. Porque no fundo, todo homem quer sentir que está avançando, criando, conquistando, sentindo que está indo em alguma direção. E talvez a pergunta mais honesta que alguém possa fazer seja simples: quanto da sua ambição está sendo drenada por estímulos que não exigem nada de você? Porque quando você olha para isso com calma, muita coisa começa a fazer sentido. Talvez você não esteja sem motivação. Talvez você só esteja saturado. Saturado de estímulo, saturado de distração, saturado de recompensas fáceis. E quando essa saturação diminui, algo curioso acontece. A vida volta a ter movimento. O foco volta. A energia volta. A ambição volta. E talvez essa seja a revelação mais importante de todas. Talvez você nunca tenha perdido sua motivação. Talvez ela apenas esteja escondida, debaixo de estímulo demais, debaixo de distração demais, debaixo de recompensas fáceis demais. E quando você percebe isso, uma última coisa fica clara. Talvez você não esteja sem ambição. Talvez você apenas esteja vivendo em um mundo que lucra com a sua distração.